Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do RBTech, eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje estou dando início a uma série de aulas nas quais eu vou falar sobre hardware para iniciantes. Hardware, para quem não conhece, é a parte física do computador, são as peças, aquilo que você pode tocar, pegar na sua máquina. Software, por sua vez, é a parte lógica, são os programas que você instala no seu computador para que todo o hardware funcione como deve ser. Nessa série de vídeos a gente vai estar falando sobre as peças, sobre o hardware. E o principal objetivo é levar até você o conhecimento básico, essencial para que você conheça a função de cada um dos componentes de hardware do computador e saiba também detalhes que devem ser observados para, por exemplo, comprar as peças adequadas para montar uma máquina. Essa série de vídeos vai ser útil para você que quer iniciar na área de manutenção de computadores, para que você tenha o conhecimento inicial, para que você dê aquele start e você descubra se realmente é isso que você quer ou não. Ou então para você que quer montar um computador e precisa aprender mais detalhes sobre cada peça, ou simplesmente se você é curioso e gostaria de aprender mais sobre o assunto. Todos os vídeos dessa série vão ser nesse formato que você está vendo agora. Eu vou estar aqui em frente à câmera explicando para você. Aqui ao lado eu tenho o notebook com todo o roteiro de tudo que eu preciso falar em cada vídeo para que a série fique o mais completa possível e se evite aquela questão de esquecer algum detalhe importante sobre cada componente. Por tratar-se de teoria, eu concordo que talvez algum vídeo vai ficar um pouco mais extenso e até mais chato do que os outros, mas é uma questão que não tem como a gente fugir. Eu vou procurar explicar tudo de uma forma bem descontraída, de uma forma que qualquer pessoa que estiver assistindo consiga entender. Mas eu não sei se eu vou conseguir atingir esse objetivo com êxito. Portanto, fica a critério de cada um de vocês aí decidir e até comentar depois no final dizendo se você gostou ou não do vídeo em questão. Vamos então partir para o conteúdo. No nosso vídeo de hoje eu vou explicar rapidamente qual é a função de cada um dos componentes que formam um computador. Eu tenho aqui a lista dos principais, não são todos, mas vai abordar uma grande parte. E eu vou explicar a função, a necessidade e a importância de cada um deles no conjunto. Depois, como eu falei, a gente vai expandir cada um deles em uma aula individual. Vou começar então falando pela placa-mãe. Como o próprio nome sugere, ela é a mãe, é a parte central, é o componente principal do nosso computador. Talvez você deva estar se perguntando, mas Ricardo, não é o processador o principal? Não, porque se a sua placa-mãe for de baixa qualidade, você pode ter o melhor processador do mundo que ele não vai te dar o desempenho que você espera dele. A placa-mãe é onde todos os outros componentes são conectados. E dali eles recebem alimentação, seja ela de energia ou então de dados para que tudo funcione como esperado. E quem dita essa performance, a forma como esses componentes vão se comunicar, é o chipset, que é de longe o componente mais importante da placa-mãe. Se você tiver um chipset de baixa qualidade na sua placa, você pode ter os melhores componentes do mundo que seu computador vai ser de baixa qualidade e baixo rendimento. Então a placa-mãe é a parte central, é ali que mora o segredo de um bom computador. Seguindo, nós temos o processador. Esse sim é considerado o cérebro da nossa máquina. Ele é responsável por receber todas as ordens, processar toda a informação e devolver uma resposta no menor tempo possível. Quando você pega o seu mouse e clica no aplicativo para abrir ele, por exemplo, essa ordem é enviada ao processador, que faz tudo o que tem que ser feito e devolve uma resposta no menor tempo que ele conseguir. Além desse processamento, todas as decisões lógicas que são tomadas no computador também são feitas pelo processador. Depois nós temos a memória RAM. Ela é responsável por armazenar tudo aquilo que está aberto naquele momento no computador. Quando você liga a máquina, por exemplo, o sistema operacional é carregado em memória. Quando você abre um editor de texto, ele é carregado em memória. Você começa a digitar o seu texto, tudo é salvo na memória. Só que tem um detalhe, essa memória ela é volátil. Isso quer dizer que se for cortada a alimentação energética dela, ou seja, se sair a luz ou simplesmente o computador for desligado, tudo que estava na memória é perdido, é apagado, zerado. Por isso, tudo aquilo que você não salvar no disco rígido é perdido quando é cortada a alimentação do computador. A quantidade de memória RAM vai influenciar diretamente na quantidade de programas que você pode ter aberto ao mesmo tempo no computador. A partir do momento que toda a memória RAM do computador é usada, você não consegue mais abrir aplicativos, você não consegue mais executar outras tarefas porque não há espaço naquela memória. Então é necessário liberar um espaço para que seja possível abrir novos programas ou então para que outros programas consigam utilizar uma quantidade maior de memória RAM.
Seguindo, nós temos a placa de vídeo. A placa de vídeo ela é responsável por processar toda a informação gráfica do seu computador. Para que você entenda melhor, a placa de vídeo é o que mostra a imagem na tela para que você consiga ver o que está acontecendo, para que você consiga de maneira gráfica, visual, entender o que está acontecendo no computador. As placas de vídeo são basicamente de dois tipos, tem as integradas e as dedicadas, ou on-board e off-board também como são conhecidas. A gente vai ver mais detalhes sobre isso adiante, num próximo vídeo, mas para que você entenda melhor desde já, a placa de vídeo integrada ou on-board ela tem um desempenho muito menor do que uma placa dedicada ou off-board. Nesse caso, as placas dedicadas são indicadas para quem trabalha, por exemplo, com desenhos tridimensionais ou para quem gosta de jogar no computador. Bom, antes falamos da memória e também dissemos que tudo que está nela é apagado quando a alimentação energética dela é cortada. E para onde ficam as informações então que são salvas, que a gente consegue sempre recuperar no nosso computador? Aí entra o armazenamento, que são os HDs ou SSDs. Eles são discos que podem armazenar informações de forma permanente e não de forma volátil como a memória. Ou seja, quando você salva uma informação em um HD ou em um SSD, ela fica lá até que você vai resolver removê-la de lá. Caso contrário, ela permanece lá para todo e sempre. Por isso que a gente consegue, por exemplo, salvar as nossas fotos, nossos documentos, planilhas e tudo mais que for salvo no computador e recuperar essas informações mesmo desligando e ligando o computador de novo. A função então desses discos ou desses drivers SSD é armazenar a nossa informação pelo maior tempo possível. Ainda na questão do armazenamento, nós temos também as mídias removíveis, como por exemplo DVDs, discos de Blu-ray, pendrives e até mesmo HDs externos podem ser considerados mídias removíveis, porque elas são plugadas quando necessárias no computador, seja através de um drive de DVD ou através de uma porta USB. E essa informação fica disponível para a máquina só enquanto aquela mídia está plugada. Essas mídias removíveis elas têm uma velocidade de acesso muito menor do que um HD ou um SSD. Por isso, elas não são utilizadas para armazenar informações importantes que a máquina precisa ler a todo instante. Caso contrário, nosso desempenho seria sacrificado por essa demora na leitura das informações. E para que todos esses componentes funcionem como esperado, eles precisam ser alimentados por eletricidade. E é aí que entra a fonte de alimentação, que é um dos componentes de suma importância também no conjunto, porque ela pode ditar a estabilidade ou não do seu sistema. A função da fonte de alimentação é pegar lá da tomada da sua casa a energia totalmente alternada que vem de lá, converter ela numa corrente contínua, retilínea e estável para abastecer todos os componentes do computador. Toda a energia que sobra, ou seja, que a fonte não consegue aproveitar, ela é dissipada em forma de calor. Então, um bom indicador de qualidade da fonte de alimentação é a temperatura que ela opera. Quanto menor a temperatura que a fonte de alimentação opera, maior é a sua qualidade e a sua eficiência. E para que seja possível montar corretamente todo esse conjunto de componentes, a gente precisa de um local adequado. E esse local é o gabinete. Na verdade, é aquela caixa externa dentro da qual todos os componentes vão ser acondicionados. As pessoas não dão muita bola para o gabinete, mas na verdade ele é um componente muito importante e ele pode inclusive danificar um componente se ele não for adequado para o tipo de conjunto que você está comprando ou montando. Bom, e com tudo isso nós temos o nosso computador montado, certo? Errado, está faltando ainda a parte de interatividade com nós, afinal de contas não adianta ter uma máquina se a gente não pode utilizar ela. E é aí que entram os dispositivos de entrada e saída, também chamados de periféricos. Nesse caso podemos citar os principais, teclado e mouse, sem os quais não teria como utilizar o computador, os monitores, que são dispositivos de saída porque eles mostram a informação, e se ele for touchscreen, ele é um dispositivo de entrada também, porque você pode interagir com o sistema por ali. Fones de ouvido, microfones, impressoras, tudo isso são considerados dispositivos de entrada e saída do seu computador. E é através deles que você vai interagir com a sua máquina, você vai dar comandos para ela e ela vai devolver para você a informação que você solicitou. Agora sim nós falamos praticamente todos os componentes que formam um computador. A partir do nosso próximo vídeo, então, a gente vai começar a ver mais detalhes sobre cada um deles, começando pela placa-mãe e pelo chipset. Se você ainda não conhecia o RBTech, gostou dessa série de vídeos e quiser acompanhar os próximos, aí na tela você tem os endereços por onde você pode nos seguir. E se você já é nosso seguidor, muito obrigado pela sua audiência e eu espero todos vocês no nosso próximo vídeo de hardware para iniciantes.